Viagens psíquicas. Em busca de vidas passadas. Segundo o relato da família, um menino chamado Sujit ainda não completara seu segundo ano de vida, em 1971, quando começou a mencionar uma vida anterior, expressando-se com as dificuldades naturais de uma criança tão pequena, acrescentando sons e gestos quando o vocabulário falhava. Sujit contou que seu nome na outra vida era Sami, que fora operário da rodovia, mais tarde vendedor de araca engarrafado, uma bebida forte destilada de arroz, melaço e outros ingredientes. Relatou que quando era Sami, vivia na vila de Gorakana, a mais de 10 quilômetros ao sul de sua casa atual, no subúrbio de Colombo, Sri Lanka, antigo Ceilão. Continuando a narração, disse que sua mulher, ou seja, a mulher de Sami, chamava-se Maggie. Um dia, Sami bebeu além da conta e o casal teve uma briga. Em seguida, ele saiu para andar a pé pela estrada movimentada que passava na frente da casa. E então foi atropelado e morto por um caminhão. Por várias vezes, o bebê pediu para ir até Gorakana. Precocemente, ele também já gostava de cigarros e de araca. Nanda Nie, a mãe de Sujit, que se divorciara do pai do menino logo após seu nascimento, não estava completamente convencida com toda essa história. Ela e outros membros da família não conheciam ninguém em Gorakana, nem sabia que se um vendedor chamado Sami sequer tinha existido, porém com a maioria da população de Sri Lanka. Eles também eram budistas e aceitavam a ideia da reencarnação, sustentando que cada ser humano possui uma alma, uma essência psíquica separada do corpo físico, e que essa entidade psíquica sobrevive à morte e reaparece, em geral, sem que se saiba, em outro corpo, algum tempo depois. No entanto, era difícil imaginar que o pequeno Sujit pudesse conter o espírito de um pinguço briguento de uma vila vizinha e, além de tudo, dar testemunho disso. Por isso, Nanda Nie não objetou quando um monge de um templo próximo, ao saber da história do menino, manifestou interesse por investigar o assunto. O monge conversou longamente com Sujit, anotou detalhes importantes da história e selecionou 16 pontos sobre essa vida passada que poderiam ser verificados com certeza. Ele visitou o Gorakana em diversas ocasiões e conseguiu confirmar quase todos os pontos. Descobriu, por exemplo, que um homem chamado Sami Fernando vivera em Gorakana até 6 meses antes do nascimento de Sujit. Esse Sami fora operário da ferrovia e vendedor de araca. Também tiveram uma mulher chamada Meg e seu pai chamava-se James. O povo de Gorakana confirmou que Sami Fernando morrera atropelado por um caminhão na frente de casa, logo depois de brigar com a mulher. O falecido contaram às pessoas, era um bêbado posto mais, violento e também um homem de generosidade impulsiva. Tivera inúmeras passagens pela polícia, além de tudo era um fumante inveterado. Logo depois, um artigo de jornal sobre Sujit impressionou Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia e diretor do Departamento de Estudo de Personalidade no Centro Médico da Universidade. Desde o início da década de 1960, Stevenson tornara-se um pesquisador científico mais importante no estudo dos casos de suposta reencarnação, ou metapsicose, como se costuma chamar. Figura modesta, avesso à publicidade, num campo em que sempre houve muitas personalidades exibicionistas, ele foi acumulando calado um vasto e extraordinário arquivo de casos de reencarnação. Atualmente, o total excede a 2.000. Quando Stevenson tomava conhecimento de um caso potencialmente bom, não ia apenas investigá-lo, mas procurava cercá-lo por todos os lados. Viajava para a casa da pessoa, onde quer que fosse, e também para o local onde a pessoa dissesse ter vivido no passado. Ele fez uma média de mais de 80 mil quilômetros por ano. Entre 1966 e 1977, Stevenson gravou em fitas inúmeras entrevistas. Depois completava a pesquisa com visitas de verificação nos anos seguintes. Diz ele que sua técnica de investigação dos fatos consiste numa mistura de abordagem de um advogado, de um psiquiatra, de um historiador e de um detetive. Certa vez usou até um polígrafo. Stevenson deu essa mesma atenção
minuciosa ao caso Surjit Sami, o psiquiatra foi até o Sri Lanka em 1973 e fez uma série de entrevistas com todos os envolvidos, inclusive Surjit, que na época estava com a idade de 3 anos e meio. E a viúva de Sami, Magali Fernando, conseguiu a confirmação de 59 afirmações de Surjit sobre sua vida anterior. Stevenson descobriu mais paralelos de comportamento entre o menino e a pessoa cuja vida ele afirmava lembrar, tal como o gosto por comida condimentada e a preferência pelo uso de um certo tipo de saia e sarong, que não era muito comum em crianças. As duas personalidades gostavam de cantar, costumavam blasfemar, tendiam à violência física e eram de uma generosidade notável, considerando suas poucas posses. A criança até exibia uma cautela peculiar perto de policiais e tinha um medo horrível de caminhões, o que parecia encontrar paralelo na vida de Sami. Surjit também revelou um conhecimento imediato de vários membros da família de Sami quando lhe foram apresentados. Chamou Magalin de Meg e de outros apelidos que Sami empregava e fez com que ela chorasse ao dizer amo você, Meg, e ao culpá-la por sua morte. O trabalho de Stevenson não conseguiu nenhuma evidência de que a família de Surjit já conhecesse antes a de Fernando. A ligação mais próxima foi um antigo companheiro de bebedeira de Sami, que conheceu casualmente a família de Surjit. Mas tanto esse homem quanto a mãe e a avó de Surjit negaram que tivesse alguma vez conversado sobre Sami. Além disso, o comportamento excêntrico de Surjit e a facilidade com que reconheceu os parentes de Sami parece afastar a hipótese de que a criança estivesse fingindo ou fantasiando, ou que alguém estivesse usando o menino para montar uma fraude, mesmo supondo que Surjit, com apenas 2 ou 3 anos, conseguisse decorar todos os fatos que aparentava saber. Na opinião de Stevenson, a única explicação seria a reencarnação, catalogando-a como uma das mais fortes que já havia. Ele incluiu a história de Surjit no segundo volume de uma série que intitulou Casos do Gênero Reencarnação. A reencarnação tornou-se alvo de estudo sistemático há pouquíssimo tempo, contudo a possibilidade de vidas múltiplas era aceita pela fé desde épocas mais remotas. Historicamente, a crença na reencarnação remonta à Idade da Pedra, há cerca de 12 mil anos, ao observarem que enterrar os mortos em posição fetal constituía uma prática comum naquela época. Os arqueólogos imaginaram que os povos pré-históricos poderiam estar preparando os corpos para o futuro renascimento do espírito, e o fenômeno da reencarnação desempenhou e continua a desempenhar um papel importante em inúmeras culturas primitivas no mundo todo, entre povos que viviam e ainda vivem em regiões remotas da África, Ásia, Austrália e Américas. A reencarnação também se incorporou aos credos formais das culturas consideradas civilizadas, aparecendo desde os primórdios dos tempos históricos. Os antigos egípcios, por exemplo, colocavam dentro dos esquifes textos que reafirmavam as virtudes de seus mortos, na esperança de convencer o deus Osíris a lhes fornecer mais vidas. Heródoto, historiador grego que descreveu com minúcia os costumes do Egito, relatou que os egípcios acreditavam que um espírito demorava 3.000 anos para perfazer o ciclo completo das vidas pelas quais tinha que passar. Diversos filósofos místicos gregos da antiguidade divulgaram ensinamentos sobre a reencarnação. Pitágoras, matemático e místico, afirmava que vivera diversas vidas, como guerreiro troiano, profeta, camponês, prostituta e comerciante. Consta que certas vezes ele teria impedido um homem de espancar um cachorro, dizendo: não bata nele, ele tem a alma de um amigo meu, reconheci quando ouvi gritar. Platão, filósofo, está convencido da reencarnação. Tinha uma teoria sobre como a alma gradualmente se eleva ou desce, por meio de 9 graus de virtuosidade, uma série de experiências de renascimento. Ao descrever esse processo em Fedro, ele colocou o nível mais baixo como sendo dos tiranos e de outros indivíduos extremamente desqualificados. Por outro lado, dizia ele, aqueles que vivem com correção elevam-se aos poucos a níveis cada vez mais altos, e a alma, por fim, entra no corpo de um ginasta ou de um médico. 4º nível, de um piloto ou de um economista. 3º nível, de um rei virtuoso ou de um guerreiro. 2º nível, por fim, quando a alma se revela merecedora da verdadeira iluminação e se desvencilhar por completo da subserviência do mundo material, talvez consiga nascer no corpo de um filósofo, de um artista, ou de um músico, ou de um apaixonado. Somente então, de acordo com Platão, a alma estará preparada e conseguirá cessar de renascer, encontrando paz infinita num reino celestial de sublime sabedoria. A versão clássica da reencarnação teve uma influência subversiva no pensamento cristão primitivo. Naquele tempo, como agora, a ideia de renascimento era vista pela maioria dos clérigos
clérigos como heresia. A doutrina cristã ortodoxa declarava pois que as almas dos mortos partiam diretamente para o céu, o inferno ou o purgatório, e não retornavam para o outro ser físico. Orígenes destacou-se entre os cristãos que defendiam pontos de vista diferentes. O filósofo de Alexandria, Egito, durante o século III, Orígenes dedicou sua vida a escrever e a pregar um tipo de cristianismo neoplatônico, onde também figurava a crença na reencarnação. Em um dos poucos fragmentos que restam dos seus escritos, ele descreveu sua compreensão de como funciona a reencarnação. Abre aspas, por conseguinte, todos aqueles que descem à Terra de acordo com seus merecimentos e com a posição que ocuparam nela, recebem ordens para nascer neste mundo em um local diferente, ou em outra nação, ou em uma profissão diferente, ou com doenças diversas, ou como descendente de pais mais ou menos religiosos ou pios, de modo que às vezes pode acontecer de um israelita retornar em pleno Egito e de um egípcio nascer na Judeia. Esta pintura do século XVIII mostra o deus Vishnu em sua encarnação como Kalki, um cavalo branco. A doutrina hindu da transmigração afirma que as almas precisam passar por diversas vidas, animais ou humanas, antes de atingir a união com Brahma, o princípio divino onipresente. Cada renascimento é governado pelo karma, o resultado de pensamentos e ações da vida anterior de uma pessoa. No ano 400, o Papa Anastácio condenou Orígenes postumamente por tais opiniões cheias de blasfêmias. No entanto, sua influência se manteve com tanta força que o Concílio de Constantinopla baixou um decreto de excomunhão contra ele e todos aqueles que aceitassem seu conceito de monstruosa restauração. Aparentemente, esse concílio não conseguiu estabelecer sua posição. Por volta do século XI, floresceu por toda a cristandade uma variada coleção composta de cerca de 70 seitas heréticas, muitas das quais consagravam a reencarnação. Talvez a mais influente fosse o grupo dissidente, conhecido como Albigênese, da cidade francesa de Albi, ou cátaros, os purificados, que acreditavam serem as almas humanas, espíritos caídos, para os quais a encarnação sob forma humana servia como provação e expiação. Vidas boas seriam recompensadas com renascimento num corpo capaz de desenvolvimento espiritual ainda maior. Vidas ruins poderiam apenas conduzir à reencarnação no corpo cheio de dores, sofrimento ou males ainda maiores. Os cártaros, que também discriminavam tudo neste mundo, inclusive a música, a riqueza papal e o alto padrão de vida da maioria do clero, acabaram execrados pela Igreja Católica. Mais uma vez, a reencarnação foi declarada proibida pela doutrina cristã. No Oriente, o conceito de reencarnação também pode ser rastreado desde os primeiros tempos e manteve-se como um dos pontos centrais das principais crenças e práticas religiosas. É provável que sua primeira concepção tenha sido registrada formalmente nos Upanishads, a parte conclusiva de um vasto corpo de cânticos tradicionais ou Vedas, preservado pelos altos sacerdotes Árias, povo que invadiu a Índia por volta de 1500 a.C. De acordo com os Upanishads, o ego individual ou espírito, Atma, origina-se de uma essência espiritual transcendental. O Atma inicia sua existência sob um estado de imaturidade, para que cresça em sabedoria e atinja a maturidade espiritual, precisa se submeter a um ciclo infindável de renascimento, sofrimento e morte. A cada nova vida assume uma nova forma física, humana, animal ou mesmo vegetal. Essa forma mais elevada ou inferior à precedente vem determinado pelo karma, a conduta ética demonstrada na vida anterior. A lei do karma supõe que haja punição ou recompensa inevitáveis. Em seguida, a cada ato, pensamento, atitude e aspiração, e que o Atma assim engendra seu próprio destino, favorável ou desfavorável, durante a vida seguinte. O retorno dos mártires cátaros. Na França medieval, floresceu uma seita cristã que acreditava na reencarnação, assim como no dualismo espírito e matéria, bem e mal. Seus membros ficaram conhecidos como albigenses, porque eram da cidade de Albi, ou como eles preferiam, cátaros,
os purificados. A Igreja Católica Romana considerou-os hereges, vendo neles uma ameaça ao poder clerical. Depois de uma longa batalha, os católicos conquistaram a fortaleza cátara de Montesegui, nos Pirineus franceses. 201 cátaros capturados recusaram-se a renunciar à sua fé. Em 1244 foram queimados em Toulouse. Para Arthur Guindarhall, psiquiatra inglês formado em Oxford, essa era uma história, entre outras, até ser consultado por uma jovem em 1962, que se queixava de pesadelos horríveis nos 4 anos que se seguiram. Mr. Smith, como Guindarhall se referia a ela, despejou uma torrente de tormentos mentais, muitos deles referentes à lembrança de uma vida entre os cátaros. Na França, nos tempos da escola, ela imaginara um namorado cátaro chamado Roger, e os seus cadernos escreveram trechos de poesia provincial que ele teria recitado para ela. O psiquiatra sentiu-se muito tocado pela história, e ao verificar fragmentos da história cátara, Guindarhall descobriu que os relatos dela eram bastante acurados. Ela dizia, por exemplo, que os cátaros usavam mantos azul escuro. Guindarhall soube que os historiadores tradicionais registravam os mantos como pretos, mas as novas pesquisas revelaram que a cor era de fato azul escura. Com o tempo, Guindarhall começou a acreditar que ele próprio era a reencarnação de Roger de Mr. Smith, um recém-Roger Isnan de Fangeaux, que morrera na prisão em 1243. Na encarnação em que fora sua amada, Mr. Smith fora queimada com os outros cátaros martirizados. Por fim, Guindarhall reuniu um grupo de 8 pessoas que pareciam se lembrar de terem vivido como cátaros. Essa comunidade era acometida de acontecimentos aparentemente paranormais. Dizia que entidades espectrais dos espíritos cátaros os visitavam. E no aniversário do Holocausto Cátaro, alguns membros do grupo tiveram fortes dores físicas. Consta que uma mulher exibiu até bolhas de queimadura. Mesmo criticado como não científico e por não colaborar com pesquisadores independentes que queriam verificar sua história, Guindarhall sustentou que todos eles haviam passado por diversas encarnações como um grupo. Escreveu 3 livros sobre o caso, que em matéria de reencarnação ainda permanece na categoria dos mais intrigantes. O gravurista francês Émile Bayard retratou o martírio cátaro na fogueira, a mando da Santa Inquisição. O castelo cátaro em Montesegui, situado nos Pirineus, parecia inexpugnável com suas fortificações, mas caiu diante do cerco católico em 1243 e 1244. Um membro do círculo de Guindarhall supostamente fez esse desenho aos 7 anos de idade. Diz que se trata do desenho de 2 inquisidores mortos pelos cátaros e da palavra Avginoten, local do massacre dos cátaros, na insegura garatuja da criança. Acredita que atos de hostilidade ou ações de alguma forma prejudiquem outras criaturas teriam um efeito particularmente negativo no karma, da mesma forma que a ignorância passiva, ao qual conduziria a um tipo de semelhante comportamento destrutivo. Dentro desse princípio, há atos de autodisciplina mental e física, a exemplo do conjunto de exercícios conhecido como yoga, podem contribuir para o karma positivo. Por meio deles, o Atma finalmente desenvolve
todas as capacidades latentes da natureza humana, atingindo o total discernimento espiritual. Sua jornada termina numa união transcendental última com o mundo espiritual. Essa metafísica nova foi aproveitada em suas linhas gerais pela maioria das grandes religiões formais que surgiram na antiga Índia, pelo brahmanismo, o hinduísmo, que a adotaram quase por completo, e pelo budismo e jainismo, que se desenvolveram um pouco mais tarde e reformularam levemente a ideia do renascimento. Os budistas, por exemplo, rejeitaram a ideia de que a alma permanece imutável de uma vida para outra. Em vez disso, acreditam que ao morrer as pessoas são reanimadas por uma miscelância dinâmica de traços de caráter e personalidade, com memórias que estão sempre em mutação. Quase da mesma forma que o material genético se transmite de geração em geração, num fluxo contínuo e expresso, a cada vez de forma diferente. Uma pessoa pode renascer em qualquer das 5 classes de seres vivos: deuses, seres humanos, animais, espíritos ávidos ou danados. Os budistas afirmam que o renascimento termina quando os 3 fogos, desejo, arbítrio e ignorância, forem por fim extintos. Lugar e condição que estão contidos na palavra nirvana. O interesse de norte-americanos e europeus pela reencarnação começou a crescer em meados do século XIX, quando, quase ao mesmo tempo que o espiritismo estava em voga. Na verdade, o próprio termo reencarnação foi introduzido na década de 1860 por Allan Kardec, um famoso devoto francês que, em seu livro dos Espíritos, estabeleceu um longo argumento sobre o renascimento, visto por ele mais como uma questão de escolha do que de necessidade. De acordo com Kardec, os espíritos insatisfeitos com seu atual nível de crescimento espiritual optariam por voltar a fim de terem uma nova oportunidade, assim como poderiam voltar aqueles que buscam sanar algo errado. As pessoas vivas, escreveu ele, podem tornar-se conscientes de uma vida passada tanto por meio da memória espontânea quanto através de sonhos. A fundação da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Inglaterra em 1882 deu outro pequeno impulso ao tema da reencarnação, traduzindo mais ou menos a disposição da intelectualidade dominante em aceitar a possibilidade dos fenômenos paranormais. A ideia de renascimento também ganhara considerável popularidade sobre a obra Hércula de Madame Helena Blavatsky, cuja sociedade teosófica tomou emprestado das religiões orientais os conceitos de karma e reencarnação. Entre os ocidentais atraídos pelos ensinamentos dela figuravam nomes famosos como do inventor Thomas Edison e os poetas Alfred Tennyson e William Butler Yeats. No entanto, a noção de reencarnação continua rejeitada pela maioria dos cientistas e acadêmicos ocidentais, embora a cuidadosa atenção que tem recebido de estudiosos sérios como Ian Stevens nos Estados Unidos e seus pares na Europa e Ásia tenham-lhe conferido um certo tom de receosa tolerância. Pesquisas de opinião revelam que uma minoria de ocidentais acreditam em alguns aspectos da reencarnação. Em 1969, quando responderam às perguntas, 20% dos norte-americanos, 25% dos alemães ocidentais, 23% dos franceses e 18% dos britânicos revelaram aceitar essa ideia. Quando, em 1981, os norte-americanos receberam nova bateria de perguntas, os números mostraram um crescimento de 3 pontos percentuais. Cremação em massa em Bali, 1985. Dentro das enormes figuras de madeira estão os restos mortais das crianças que morreram nos 22 anos anteriores. As cremações constituem motivo de júbilo em Bali, onde a religião mistura o hinduísmo e o animismo local, pois libertam a alma para a reencarnação. Certas famílias guardam durante anos os restos mortais de seus membros, economizando para realizar um funeral adequado. Os pesquisadores que investigaram as possibilidades da reencarnação em geral dividem as evidências em 3 categorias. A primeira abarca episódios espontâneos, em que as pessoas, em sua maioria crianças, parecem ter memórias vividas do que acreditam ser uma vida anterior, ao que tudo indica sem qualquer tipo de indução externa. O segundo tipo de evidência provém de regressão hipnótica, uma prática que só há pouco tempo conseguiu respeitabilidade, embora em pequena escala.
A última categoria de casos de reencarnação é o mais fraco da opinião da maioria dos pesquisadores. Envolve terceiros que supostamente servem de canal de comunicação entre a personalidade anterior e a pessoa viva. Os investigadores que averiguaram casos de vidas lembradas espontaneamente acumularam um dossiê volumoso de evidências sobre a reencarnação. Embora a qualidade dessas evidências varie bastante, os sonhos são considerados como um dos caminhos para as mensagens espontâneas de reencarnação. De fato, em culturas que aceitam a reencarnação com facilidade, as mulheres grávidas costumam relatar sonhos nas quais uma pessoa morta aparece a elas com a informação de que seu espírito renascerá no corpo da criança. Cenas de uma suposta vida anterior também podem ocorrer nos sonhos. Uma mulher britânica, por exemplo, contou certa vez um sonho recorrente, na qual ela e o companheiro de brincadeiras caíam de uma geladeira alta sobre um piso de mármore, de quadrados brancos e pretos, no antigo pátio. Ao visitar uma casa supostamente assombrada, dizia ela, reconheceu-a como cenário de seu sonho. Além do mais, ficou sabendo que séculos antes, duas crianças, um menino e uma menina, tinham caído e morrido no chão de mármore. Quando viu um par de pinturas penduradas na casa, imediatamente identificou-as como papai e mamãe. Contou-se que o casal fora mesmo os pais das crianças que haviam morrido na queda, muito tempo atrás. Acidentes traumáticos constituem outro caminho para lembranças espontâneas. O caso notável de Dorothy Eade ou Bent City ou Home City é um desses exemplos. A odisseia de Dorothy Eade começou em Londres em 1907, de acordo com suas reminiscências, quando tinha 3 anos e levou um tombo da escada. Um médico declarou que ela morrera por causa dos ferimentos, mas alguns minutos depois perceberam que ela estava viva. Desde a época do acidente, Dorothy começou a insistir no fato de que a Inglaterra não era o seu verdadeiro lar e que se sentia estranha a tudo que a rodeava. Quando se tornou adulta, ao travar conhecimento com o Antigo Egito por meio de revistas e do Museu Britânico, convenceu-se de que o Egito era o lugar a qual ela pertencia. Nos sonhos, Dorothy Eade reconheceu-se como Brent Sheet, uma jovem egípcia da 19ª dinastia, numa época que remontava a 3.200 anos atrás. Em seus relatos, dizia que seus pais, impossibilitados de criá-la, haviam deixado a menina no templo de Sete, em Ábidos, ao sul de Tebas. Quando tinha 3 anos, criada dentro do templo como uma virgem sagrada, tornou-se sacerdotisa de Ísis e acabou chamando a atenção do rei Sete I. Os dois tornaram-se amantes em segredo, pois sua ligação constituía uma violação das leis religiosas. Ao perceber que estava grávida, Bent Sete cometeu suicídio a fim de acobertar seu crime. Nesse meio tempo, Dorothy Eade, filha de um operador de cinema e apresentador de espetáculo nas horas vagas, foi incentivada pelo pai a atuar no palco do cinema dele. Quase sempre a atuação da moça tinha um quê místico. Quando cantava Somewhere in the Sahara ou Lament of Isis Neptis. Mas tudo isso era apenas o prólogo a tudo que estava por acontecer em sua vida. Com 29 anos, conheceu um egípcio que estudava em Londres e a acompanhou no retorno dele ao Cairo. Lá casou-se com um rapaz e teve um filho, a qual deu o nome de Sete. Por lei, agora Dorothy era uma cidadã egípcia. Divorciou-se do marido e mais tarde adotou para si o nome de Sete, ou seja, mãe de Sete. Pelo fato de demonstrar conhecimentos sobre seu assunto predileto, Dorothy conseguiu um emprego como desenhista e editora do departamento egípcio de antiguidades. Também recomeçou um envolvimento ativo com sua vida anterior. De acordo com a história de Dorothy, o antigo rei Sete tornara-se de novo seu amante nesta vida, espiritual e fisicamente, através de uma forma de projeção astral. Ela afirmava fazer visitas periódicas ao Egito de épocas passadas, onde conheceu o faraó Ramsés II e outras figuras importantes da história. Os egípcios não sabiam direito o que fazer com ela, e nem Dorothy. Como Sete tinha certeza da maneira pela qual poderia provar suas histórias. Certa vez ela admitiu rindo
que algumas pessoas achavam que ela tinha um parafuso a menos por causa do tombo da escada na infância. Fosse quais fossem as fontes de suas lembranças sobre a vida passada, quando ela morreu em sua adorada cidade de Abidos em 1981, era uma figura excêntrica mais popular. Contudo, seu último desejo não foi satisfeito. Nos anos que antecederam sua morte, preparara cuidadosamente uma tumba subterrânea e decorada, ornamentada com uma estátua de Ísis, no jardim detrás de sua modesta casa. Mas as autoridades sanitárias da cidade impediram seu sepultamento lá, e seu corpo foi enterrado no deserto, a noroeste do Templo de Sete. Outro exemplo muito citado em memórias espontâneas de suposta vida passada diz respeito a duas gêmeas britânicas, filhos de John e Florence Pollock. Jennifer e Gillian nasceram no dia 4 de setembro, no dia 4 de outubro de 1958. Seus pais acreditavam que fossem espíritos reencarnados de suas filhas mais velhas, Joana e Jacqueline, mortas por um atropelamento de carro quando ia para a igreja, numa manhã de domingo de 1957. O que tornava o caso bastante peculiar era o fato de que os pais serem católicos apostólicos romanos, uma fé que não dá crédito à reencarnação. No entanto, John, que se convertera ao catolicismo com 19 anos, sempre mantivera clandestinamente uma certa crença na reencarnação, tanto que vivia orando a Deus para que lhe fosse dado uma prova. Com as mortes de Joana e Jacqueline, teve medo de que essas perdas significassem uma espécie de punição pela heresia. Logo depois, porém, quando soube que se tornaria pai outra vez, viu nisso uma resposta favorável de Deus às suas preces. Disse à mulher que ela não teria um bebê, como o médico dissera, mas 2, e que seriam meninas. Depois do nascimento das gêmeas, o pai observou muitas semelhanças curiosas delas com as falecidas irmãs mais velhas. Uma mancha parecida com a cicatriz na testa de Jennifer lembrava a de Jacqueline. Tivera na testa. Em certas circunstâncias, as gêmeas diziam reconhecer na paisagem coisas que não havia como pudesse saber. O medo de carros em ocasiões que lembrava das mortes das irmãs. Contudo, pesquisadores como o britânico Ian Wilson, autor de Tudo na Mente, um livro cético sobre a reencarnação, sugerem que a explicação mais simples talvez seja a melhor. As gêmeas foram sensibilizadas pelos sentimentos e convicções do pai desde a mais tenra idade. Conseguiam inconscientemente captar qualquer tipo de mensagem dele. Por isso, os desejos do pai tornaram-se literalmente os criadores das proezas das gêmeas. As visões de supostas vidas anteriores, às vezes, parecem ser estimuladas por visitas a locais frequentados por uma pessoa durante alguma encarnação anterior. Um exemplo, George Patton, o famoso general norte-americano da Segunda Guerra Mundial, nunca duvidara do que chamava memórias do subconsciente, nas quais se via como um guerreiro que lutara e morrera em batalha diversas vezes através da história. Ele acreditava que servira como soldado de Alexandre o Grande em legiões romanas e no exército de Napoleão, entre outros. Obviamente, as visões de Patton poderiam advir de um amplo conhecimento de história militar e de uma imaginação muito fértil, mas ele mesmo se surpreendia com ela. Sua primeira experiência ocorreu quando era um jovem oficial durante a Primeira Guerra, na França. Uma outra aconteceu em 1943, depois de Patton derrotar as forças do eixo na Sicília. Ao dar uma volta pela ilha, o general interrompeu inúmeras vezes o guia atônito, apontando locais e detalhes de acontecimentos históricos obscuros. Por fim, o guia perguntou-lhe se já estivera ali antes. Acho que sim, respondeu Patton, apesar de ser na verdade sua primeira visita à Sicília. Supõe-se que o estadista e cientista norte-americano Benjamin Franklin provavelmente acreditava em reencarnação. Os reencarnacionistas afirmam que ele renasceu em mente ao escrever, quando era um jovem tipógrafo, um estranho epitáfio, prometendo voltar. Em nova e mais elegante edição, revisada e corrigida pelo autor. Dois norte-americanos bem pragmáticos que acreditavam em reencarnação foram o inventor Thomas Edison e o industrial Henry Ford, que talvez discutiam um assunto nos diversos acampamentos que fizeram na década de 1920.
As cenas do passado aparentemente recordadas por Patton, de certa forma, assemelham-se à experiência quase universal de déjà vu, uma sensação momentânea de presenciar uma cena ou um acontecimento já visto antes, do qual não se tem lembrança clara, nem se consegue explicar. Os pesquisadores imaginam que na maior parte das vezes a sensação de déjà vu possa ser atribuída a uma lembrança real que havíamos esquecido, ou a recordação de coisa que se conheceu por intermédio de outras pessoas e que se mesclaram confusamente em nossas mentes, como se fossem experiências pessoais. Outras sensações de déjà vu podem ser explicadas fisiologicamente. O cérebro, por vezes, produz uma espécie de dupla exposição, duas visões separadas por uma fração de segundo de uma cena lembrada por engano. A mente capta essa duplicidade de cenas como se tivesse acontecido em tempos diferentes. Piscar os olhos no momento exato podem ocasionar um efeito similar. Respeitáveis investigadores da reencarnação consideram a maioria dos casos de déjà vu pouco significativo, porém, se forem verdadeiros, alguns relatos parecem indicar algo além da memória esquecida ou sutilezas fisiológicas. Uma dessas histórias refere-se a um rapaz inglês que visitava cavernas, antes usadas como prisões na ilha de Guernsey. Ele afirmava que recordava ter visto numa vida anterior a maneira pela qual um prisioneiro tinha sido emparedado numa das cavernas. As autoridades negavam tal incidente, mas, como o jovem insistente, fizeram uma busca. Por trás de uma entrada fechada por tijolos, encontraram um esqueleto. De acordo com a mãe do rapaz, que relatou esse fato a um pesquisador de reencarnações quase 25 anos após seu filho ter morrido, em 1935, uma busca dos antigos arquivos da prisão revelou o registro de um antigo prisioneiro com o mesmo nome que o filho dera ao homem emparedado. Também intrigante é o caso de uma moça que contou sua história para o pesquisador de paranormalidade, Scott Rogo, na década de 1970. Relatou ela, estava dirigindo o carro pela estrada de Nova Jersey, quando, de repente, tudo que encaixava, tudo que enxergava lhe pareceu familiar, mesmo consciente de nunca ter estado ali antes. Comentou com a companheira de viagem. A mais ou menos 1 milha daqui fica a casa onde eu morava. E continuou, predizendo outros pontos do local. Saiu da autopista e chegou a uma cidadezinha que descrevera de antemão, e viu a mesma varanda onde, talvez 80 anos antes, sentara com sua avó. A informante de Rowe continuava a história afirmando que descrevera então um certo estabelecimento com um balcão de mármore onde sua avó a levava para tomar limonada. O prédio ainda estava lá, quase do mesmo jeito que era antes, só que fora fechado e não podemos vê-lo por dentro. Soube que morri quando tinha uns 6 ou 7 anos. Quis procurar sua sepultura, que estaria num cemitério perto de uma colina, mas a amiga dela, muito assustada, não quis continuar e pediu para voltar para o carro e ir embora. Embora que se acreditava uma reencarnação de uma sacerdotisa egípcia amada pelo faraó Seti, pousa em Ábidos, em 1958, no Osirion, que se supõe ter abrigado parte do corpo retalhado do deus Osíris, à esquerda. Seti oferece um colar de ouro a Osíris em baixo relevo, em uma parede do templo de Seti, em Ábidos. Embora desde a infância considera-se o Egito como seu lar, Seti começou a vida, pelo menos essa última, como uma menina de classe média chamada Dorothy Eide. Uma das poucas fotos do período anterior ao Egito mostra a moça em 1920, entre flores de seu país natal. No verso escreveu: doce 16 anos e ainda virgem. Por mais sugestivas que sejam essas histórias, o pesquisador de reencarnações Ian Shivers sustenta que os casos mais úteis de recordação espontânea partem de crianças pequenas, e é menos possível que elas tenham absorvido informações de material escrito ou de outras fontes que possam ser reproduzidas conscientemente ou não, como se fossem histórias de vidas anteriores. Em geral, os pequenos começam a falar de suas vidas anteriores antes de ter idade para serem alfabetizados. Shivers também acha significativo o fato de que as crianças, acredita ou não, os fatos de as crianças em idade pré-escolar contam suas histórias sem interpretá-las, num estilo bastante despojado, pouco se interessante se alguém acredita ou não.
Há também mais facilidade para verificar casos infantis, porque as vidas passadas das quais as crianças lembram frequentemente terminam numa época ainda relembrada por aqueles que estão vivos. Ao reunir todas as pistas que consegue, Stevens tenta eliminar de forma sistemática qualquer explicação alternativa para as recordações da criança, incluindo frases, memórias inconscientes até fenômenos paranormais, como percepção extrasensorial e possessão. A percepção extrasensorial é vista como uma recepção de informações através de algo que extrapola os 5 sentidos. Nos casos de supostas possessões, os indivíduos aparentam transformar-se literalmente nas pessoas que foram. Embora quem afirma estar reencarnado lembre de modo vago que existiu antes, mas não é, no momento, o indivíduo que havia sido antes. No entanto, Stevenson certamente ainda não encontrou o caso ideal, que poderia fornecer provas irrefutáveis da reencarnação. Esse caso deveria preencher todos os requisitos rigorosos impostos pelo estudioso. Primeiro, detalhes numerosos e incomuns sobre a vida anterior, que se comprove acurados sob exame profundo. Segundo, o registro escrito das afirmações da criança, feito antes do envolvimento de um investigador sério, de maneira a evitar a contaminação por questões inadvertivelmente tendenciosas ou planejadas. Terceiro, semelhança de comportamento entre as personalidades presente e passada, um hábito, um tique, um jeito de rir, por exemplo. Quarto, uma mancha de nascença atual corresponde a uma marca ou ferimento que tivesse no corpo da passada, da pessoa na outra vida. O quinto, no caso da pessoa que viveu anteriormente, falar uma língua ou um dialeto diferente do falado pelo indivíduo na atualidade, que esta possa ser capaz de usar essa língua ou esse dialeto durante as memórias espontâneas. Enquanto procurava o caso perfeito, Stevenson observou diversos padrões recorrentes entre os supostos bebês reencarnados que estudou. A maioria, por exemplo, começou a falar de suas vidas anteriores entre os 2 ou 3 anos de idade, assim que a criança consegue se expressar com coerência. E parou entre os 5 e 8 anos. O menino Sujit, do Sri Lanka, parou de falar de Sami um pouco depois do seu 6º aniversário. Nos casos estudados mais de perto, por volta de 90% das memórias verificáveis revelaram-se corretas. Em quase todos os casos, a criança vive num raio de poucos quilômetros de seu predecessor de outra vida e fala a mesma língua. Talvez menos surpreendente seja o fato de que a frequência dos casos seja muito maior em países como Índia e a Birmânia, onde a reencarnação é uma questão de fé. Também parece haver um padrão cultural no que diz respeito à intermissão, o tempo entre as vidas, uma predominância de reencarnações dentro das gerações da mesma família. Os budistas tibetanos, por exemplo, dizem que a transmissão comum exige um mínimo de 49 dias entre uma vida e a seguinte. As mudanças de sexo parecem ocorrer com frequência em culturas que as encaram como possíveis, tais como os habitantes da Birmânia, os índios Kutchin do noroeste do Canadá, mas não entre aqueles que as rejeitam, como os drusos da Síria e os índios Tlingit do Alasca. Quer seja no Oriente ou do Ocidente, quase todas as crianças que se supõem reencarnadas dizem ter morrido de modo violento. O número de mortes violentas relatadas excede bastante as taxas de morte natural do país. Do indivíduo e as memórias das crianças em geral conscientes em acontecimentos que ocorreram um pouco antes da morte, na vida anterior. Stevenson imagina que a intensidade do choque de tais mortes poderia de uma maneira específica realçar e preservar memórias de uma forma que a morte natural nunca conseguiria. Assim como o Sujit tinha medo de caminhões, outras crianças que afirmavam ter morrido assassinadas ou afogadas na vida anterior revelaram medo de facas ou de água.
manchas de nascença que correspondem a marcas do corpo da vida anterior, ferimentos de morte sofridos naquela vida, também parecem muito comuns. As anotações de Stevenson mostram mais de 250 casos de manchas de nascença. Só em 1983 ele descobriu que 51% dos índios Tingli do Alasca, que alegavam reencarnação, exibiam as marcas de nascença correspondentes. Um ancião Tingli predisse, um pouco antes de sua morte, que seu espírito voltaria nascido num bebê que sua sobrinha ainda não dera à luz e que ele reconheceria a verdade do que ele dissera por meio de 2 manchas no corpo do bebê, que corresponderiam às que ele possuía. Inclusive uma cicatriz cirúrgica nas costas. E aconteceu mesmo de a criança nascer com manchas exatamente iguais, sendo que a cicatriz nas costas era rodeada por minúsculas manchas redondas que Steven descreveu serem alinhadas com os pontos de um corte cirúrgico. Viagens psíquicas.